Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos de genética referente à aula 26. Bom, quando a gente vai começar a falar sobre genética, nós precisamos saber alguns conceitos básicos para seguir adiante. Então, primeiro de tudo, vamos entender o conceito de genética. Então, o que é genética? Genética é uma parte da biologia que estuda principalmente como ocorre a transmissão de características de um organismo aos seus descendentes, que nada mais é do que a hereditariedade, né? Então, a curiosidade dos cientistas quando descobriram a hereditariedade foi justamente essa: como é que um organismo passa características suas para seus descendentes. Exemplo, cor do olho, cor do cabelo, formato do rosto, cor da pele, enfim, né? Então, houve essa curiosidade que aí instigou alguns cientistas a irem atrás para descobrir o que era hereditariedade, né? E aí, com isso, criaram uma ciência, né, dentro da biologia que estuda justamente isso, que é chamado hoje de genética, tá? Sendo assim, a gente pode dizer resumidamente que ela é a ciência que se volta para o estudo da hereditariedade, preocupando-se também com a análise de genes, né? Então, se a gente for pegar a palavra genética, ela também tem alguma coisa a ver com gene, né? Então, lógico que a palavra genética, essa ciência da biologia, ela não foi criada aleatoriamente, seu nome não foi criado aleatoriamente, né? Ele vem de gene, genética, então é um estudo do gene, certo? Ao estudar genética, entender alguns termos é essencial para seguir adiante. Se a gente não sabe alguns conceitos básicos, fica bem difícil estudar o que vai vir pela frente. Então, temos que saber alguns conceitos básicos. Sendo assim, eu separei para vocês uma lista dos principais termos que devem ser compreendidos para um maior entendimento da genética adiante, tá? Vamos começar pelos genes. E aí, partindo deles, né, nós vamos compreender melhor os outros conceitos. Então, o que são genes? Genes são estruturas, né, sequência do DNA que vai codificar e determinar as características dos organismos. É a unidade fundamental da hereditariedade. Então, primeiro conceito que devemos ter em mente ao falar de genética é o que é gene. Sem saber o que é gene, a gente não vai compreender nada de genética, né? Porque a genética é totalmente dependente do gene. Então, o gene é uma sequência de DNA, né? Todas as células possuem material genético, seja RNA, seja DNA. Nós, né, seres humanos, possuímos DNA no nosso interior do núcleo e também fabricamos RNA, certo? E o que seria o gene? O gene, ele mora lá no nosso DNA, né? Então, o nosso DNA é muito extenso. Dentro do núcleo, ele fica condensado, que eu vou mostrar para vocês na figura adiante. E os genes ocupam alguns lugares lá no DNA, né? No cromossomo, tá? E cada lugarzinho que esse gene ocupa, cada um desses genes vão codificar alguma característica. Então, uns vão codificar a cor do cabelo, outras cor do olho, outras cor da pele e assim por diante, tá? Então, nós temos aí genes no nosso DNA, que nada mais é do que uma determinada sequência, tá? E o que é fenótipo? Então, vamos supor,
Fenótipos são características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas observáveis em um indivíduo, né? Ele é determinado pelo genótipo e pelo meio ambiente. Então, vamos supor que temos um gene lá no nosso DNA que codifica a cor dos olhos. E lá no meu gene está a cor dos olhos castanhos, né? Que eu herdei, ou do meu pai, ou da minha mãe, enfim, que seja. Pois bem, eu vou ter a cor dos olhos castanhos, porque tá lá no meu DNA, tá no meu gene, né? Então, eu vou expressar essa cor nos meus olhos. Quando vocês olharem para mim, eu vou ter os olhos castanhos, certo? Então, eu tenho isso no meu DNA e vou expressar como característica visível, ou seja, é aquilo que vocês conseguem ver. O que vocês conseguem ver? Conseguem ver que eu tenho o olho castanho. Então, muito provavelmente, lá no meu DNA está lá escondidinho o gene para a cor dos olhos, que é castanho, certo? Então, é toda a característica visível no indivíduo, tá? Porém, essa característica visível, ela pode ser modificada. Como assim, Pro? Bom, vamos supor que eu, que tenho olho castanho, tenho lá no meu gene o gene da cor do olho que é castanho, mas eu resolvo mudar, porque eu quero ficar diferente, eu compro lente azuis, né? E aí eu ponho essas lentes nos meus olhos. Quando eu chegar para dar aula para vocês, o que vocês vão ver? Vocês vão me ver com olhos azuis. Então, o olho azul é a característica que vocês estão vendo. Quando vocês olham para a Pro, vocês vão ver uma professora com olho azul. Mas essa característica que vocês estão vendo é a característica que está no meu DNA? Não. O meu DNA não muda. O DNA nunca muda. Se vocês forem fazer um exame da Pro, que está com lente azul, né? Lente para olhos azuis, vocês vão ver lá no meu cromossomo que o gene para a cor dos olhos é castanho. Então, a minha característica que eu herdei dos meus pais foi cor de olhos castanhos. Mas por que eu tô com o olho azul? Eu estou com o olho azul porque eu modifiquei o fenótipo, ou seja, eu modifiquei a característica que dá para ser vista, mas eu não modifiquei o meu gene, o meu DNA, que eu não vejo, né? Esse daí não dá para ser mudado. Outro exemplo bem interessante é a cor da pele. Eu sou branca, mas eu posso ir à praia ou posso ir num centro de estética e fazer um bronzeamento artificial. Posso ficar morena. E aí, vocês, de um dia para o outro, num dia vê a professora totalmente branca, sem bronze, que é o que está no meu DNA, e no outro dia vocês me veem totalmente morena. E aí vocês não compreendem, porque na verdade o que vocês estão vendo é o meu fenótipo, é a minha característica visível, é o que vocês conseguem ver. Mas a professora é morena? Não, a professora não é morena, a professora ficou morena. Por quê? Porque ela modificou externamente essa característica, né? Então houve influência do ambiente. Ou seja, ela tomou sol, ela entrou numa máquina de bronzeamento e ela modificou a cor da pele. Mas ela modificou o DNA? Não. Ela modificou só a característica visível, ou seja, o fenótipo, né? Foi isso que eu modifiquei, só o que dá para ver. Se for pegar o meu DNA, o gene para a cor da pele, que vai estar lá no meu DNA, é a cor da pele branca, certo? Então, fenótipos são todas as características que conseguimos ver no indivíduo e que elas podem ou não ser modificadas pelo ambiente, certo? E o genótipo? Bom, o genótipo é aquela característica que está no nosso DNA. Então, como eu falei para vocês, eu tenho olhos castanhos que herdei do meu pai e da minha mãe. Então, isso está lá no meu DNA, né?
E o que vocês veem quando tem aula com a Pro? Vocês veem uma professora com olho castanho. Então, no meu genótipo, lá no meu DNA, vocês têm gene para olhos castanhos. Então, esse é o meu genótipo. Ele só dá para ver se a gente for fazer um exame genético, aí eu consigo ver esse gene e essa característica, certo? Então, vocês vão ver o quê? Que meu olho definitivamente é castanho, certo? Mas, o que vocês conseguem enxergar de olho castanho, às vezes pode ser modificado. Eu posso pôr lente verde, lente azul e posso alterar a minha cor do olho, posso alterar o meu fenótipo, mas eu não altero o meu gene, que está lá no meu DNA. Então, eu não altero o meu genótipo, eu só altero aquilo que eu posso ver, que é o fenótipo. Deu para entender? Vamos lá. Aí nós temos dois conceitos, que é o heterozigoto e o homozigoto. O que significa isso? Bom, o indivíduo que é heterozigoto, o nome já diz hétero, ele apresenta genes diferentes que moram no mesmo lugar lá no cromossomo, tá? Então, a gente fala que ele é um indivíduo heterozigoto. Vocês vão entender isso mais pra frente, principalmente na resolução de exercícios. O importante é vocês gravarem agora que hétero são genes diferentes que moram no mesmo lugar lá no nosso DNA. Então, são genes diferentes que moram no mesmo lugar lá no cromossomo, certo? E homozigoto? Homo é igual. Então, são genes iguais que ocupam o mesmo lugar lá no cromossomo. Então, hétero, genes diferentes e homo, genes iguais. E o que é locus gênico? Locus gênico é o lugar em que o gene ocupa dentro do cromossomo, certo? A gente vai ver o cromossomo, que é o nosso DNA todo enroladinho, e dentro dele moram vários genes. É como se fosse um prédio. Imagine que o cromossomo seja um prédio. No nosso prédio tem vários moradores. Então, vamos supor que cada morador é um gene, certo? E cada apartamento seja o locus gênico, certo? Então, o prédio seria nosso cromossomo, os apartamentos seriam o locus gênico e os moradores seriam os genes. Então, o locus gênico nada mais é do que a casinha do gene, tá? É a casa do gene. Então, o locus gênico é a posição que o gene ocupa dentro do cromossomo, certo? Nós também temos outro conceito importante, que é a recessividade. A recessividade é um gene, um tipo de gene, que ele vai se expressar somente se eles forem iguais, que a gente chama de homozigose. Então, quando a gente fala que uma característica é recessiva, a gente está falando de uma característica que somente vai aparecer na pessoa, no indivíduo, se ela tiver dois genes iguais. Nós vamos entender isso também nos exercícios. E a dominância? A dominância é um gene que ele vai expressar a característica na pessoa em heterozigose ou homozigose, ou seja, esse gene ele pode expressar a característica no indivíduo se ele for dois genes iguais ou se ele for dois genes diferentes. Então, enquanto na recessividade uma característica só vai se expressar se os dois genes forem iguais, aqui na dominância tanto faz. Ele vai expressar a característica sendo dois genes iguais ou dois genes diferentes. Bom, e o que é alelo? Alelo é um mesmo gene que determina a mesma característica, ou seja, por exemplo, cor do olho, e que ocupam o mesmo locus, ou seja, a mesma casinha, só que em cromossomos diferentes, tá?
Como assim diferentes, Pro? Então, vamos supor, a gente recebe um cromossomo do nosso pai e um cromossomo da nossa mãe, cheios de características, né, para formar o nosso cromossomo. E eu recebo, então, um gene de cor do olho da mãe e um gene de cor do olho do pai. E a gente vai ver qual é a característica que vai predominar, certo? Se é o gene do pai ou se é o gene da mãe. Quando a gente fala de genes alelos, significa o quê? Que lá no cromossomo do pai e lá no cromossomo da mãe que a gente recebeu, tem que ter um gene que vai caracterizar a cor do olho tanto no cromossomo da mãe quanto no cromossomo do pai. E eles têm que ocupar a mesma casinha, né? Então, é o parzinho do pai, o parzinho da mãe, que tem que ter o mesmo gene que caracteriza aquela cor dos olhos, morando ali na mesma casinha, né? E cromossomos, então, como eu já havia falado para vocês, é a sequência de DNA espiralada que carregam todos os genes, certo? Então, o cromossomo nada mais é do que o nosso DNA todo enrolado, para que ele possa caber dentro do núcleo das células. Porque se ele fosse ser colocado no núcleo do tamanho que realmente ele não ia caber. Lembrando que nós temos vários cromossomos. Não iria caber dentro do núcleo das nossas células. Então, ele teve que ser condensado no mínimo possível para que ele possa caber ali no nosso núcleo. E cromossomos homólogos são cromossomos que formam pares. Então, um exemplo que eu dei, cromossomo paterno, cromossomo materno. Eles formam pares porque eles são iguais em tamanho, em forma e carregam a mesma característica genética. Então, eles fazem parzinhos, né? Então, todas as características que nós recebemos, nós herdamos, vieram dos nossos pais, né? Então, recebemos cromossomos dos nossos pais e das nossas mães, tá? E aí, a gente teve aí uma transmissão de características, ok? Bom, aqui só para vocês entenderem melhor, eu trouxe algumas ilustrações. Então, olha só, vamos começar por esse que temos uma célula. Então, essa é a célula e no centro da célula nós temos o núcleo. Lembrando que a célula que tem núcleo é a célula eucarionte. A célula procarionte não possui núcleo. O DNA da célula procarionte ele fica espalhado no citoplasma, que é o caso das bactérias, certo? Então, no núcleo, eu tenho o nosso material genético, que é o DNA. E o nosso material genético, ele é bem extenso, ele é bem grande. Ele lembra uma escada torcida, que é esse que vocês estão vendo abaixo. Parece uma escada cheia de degraus, que é torcidinha. Então, esse é o nosso DNA. Ele é muito grande, porque ele carrega vários genes. Então, para que ele coubesse dentro do núcleo da célula, ele foi compactado, ele foi condensado, ele foi achatado, né? Então, enrolou-se essa escadinha, enrolou-se, condensou-se para caber aí num espaço só. E esse DNA todo enrolado forma o cromossomo, que é esse X que vocês estão vendo aí em cima. Nada mais é do que a escadinha torcida toda enrolada, certo? No cromossomo, a gente tem aí vários genes, né? No mesmo cromossomo, a gente pode ter várias características, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, tamanho, forma da boca, forma dos olhos, enfim, podem ter várias características num cromossomo só. Mas a gente não tem só um cromossomo, nós temos vários cromossomos.
Nossa, por quê, Pro? Porque a gente tem várias características. A gente tem também as características de doenças que herdamos dos nossos pais, né? Características, por exemplo, internas, como posição do coração, de alguns órgãos. Então, tudo a gente recebe como característica, certo? Aí nós temos ao lado um cromossomo que só tem um bracinho. Lembrando que esse cromossomo em forma de X, a gente fala que ele tem 2 bracinhos. E depois vocês vão entender melhor isso lá na frente, que ele é um cromossomo duplicado. Esse cromossomo ao lado é um bracinho, mas não deixa de ser um cromossomo, não deixa de ser um DNA todo enroladinho. E vocês estão vendo que tem uma parte, uma lista vermelhinha pintada, chamada de locus gênico. Então, o locus gênico é como se fosse a casa do gene, dentro do cromossomo, é o endereço dele. Então, eu não falei para vocês do prédio? Vamos comparar o cromossomo ao prédio, certo? Os genes são os moradores desse prédio. E o locus gênico é o apartamento que cada morador ocupa. Então, o gene, ele fica dentro desse locus gênico. Cada gene que determina uma característica, ele fica dentro desse locus gênico, que é a casa dele, tá? Então, todo gene, ele tem um locus gênico, que é o lugar que ele ocupa dentro do cromossomo. Lá em cima, nós temos 2 cromossomos azuis, né? Então, só para vocês terem uma ideia, existem várias listrinhas que significam o quê? Que cada cromossomo pode carregar uma infinidade de características. Então, nós temos aí, cor dos olhos em verde, tipo sanguíneo em vermelho, cor dos cabelos lá que tá com uma listrinha roxa, crescimento da pessoa, né? A altura que tá aí como uma listrinha laranja. Então, vocês veem que nesses cromossomos tem vários locus gênicos, né? E cada um deles determina uma característica por um gene, né? Então, um cromossomo pode carregar aí vários genes, várias características. Lá embaixo, nós temos o que é cromossomo homólogo. Então, temos um cromossomo azul e um rosa. O azul seria o cromossomo que recebemos dos nossos pais. E o rosa, o cromossomo que recebemos de nossas mães. Observem que eles são iguais no tamanho, no formato, no comprimento, em toda a estrutura. Então, o cromossomo homólogo é um cromossomo que é igual tanto paterno quanto materno, certo? Eles são totalmente iguais e eles carregam as mesmas características. Se no cromossomo do pai ele tem lá cor do olho, cor do cabelo e cor da pele, nesse da mãe também ele tem que possuir cor do olho, cor da pele e cor do cabelo, tá? Não adianta eu separar em parzinhos os cromossomos que são diferentes. Então, eu pego um da mãe, pego um do pai, e aí o do pai carrega cor do olho, cor do cabelo e cor da pele. E o da mãe eu tenho lá altura, peso e doença cardíaca. Vai adiantar eu formar um par? Não, não vai adiantar eu formar um par com o do pai. Por quê? Porque eles não são iguais, eles carregam características diferentes. Então, para ser homólogo é par, tá, gente? Par igualzinho. Então, para ser homólogo, eu tenho que pegar um parzinho de cromossomos, que veio da mãe, que veio do pai, que são iguais em forma, estrutura, tamanho, que carregam as mesmas características. Observem que embaixo nós temos aí os não homólogos, o cromossomo azul e o cromossomo rosa. Olha o rosa. O rosa, ele é diferente, ele é um pouquinho menor, né? E a pontinha dele é mais aberta. Então, ele não é igual no tamanho nem no formato. E provavelmente não carrega a mesma característica que o masculino, que o cromossomo do pai. Então, ele não é homólogo, ele não pode fazer um par, certo? A gente só separa em par aqueles que são homólogos. E por fim, nesses cromossomos aí laranjinha, nós temos o locus gênico novamente,
que é o local que o gene ocupa dentro do cromossomo. E a gente vai ter aqueles outros conceitos que nós vimos. Olha os genes alelos ali. Genes alelos são os genes que vão ocupar o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, temos os cromossomos homólogos, que são iguais em forma, tamanho e estrutura, e que carregam as mesmas características, ou seja, um carrega a cor do olho, o outro também carrega a cor do olho. E esses genes, que a gente chama de alelos, são genes iguais, né? Por exemplo, cor de cabelo, que ocupam o mesmo lugar nos cromossomos homólogos. Então, se eu for olhar o cromossomo masculino que veio do pai, ele tem lá a cor do cabelo e esse gene da cor do cabelo ocupa o lugarzinho ali do meio. Quando eu for olhar o cromossomo da mãe, ela também tem que ter um gene para a cor do cabelo e que mora ali no mesmo locus gênico do cromossomo dela, ou seja, ali no meinho também, para fazer um par, para fazer uma ponte, certo? Embaixo nós temos aí os conceitos homozigoto e heterozigoto. Lembra que eu falei para vocês que homozigotos são genes totalmente iguais? Então, olha só, eu tenho aqui cromossomos homólogos, ou seja, um que veio do pai e um que veio da mãe, e que determinam uma característica, por exemplo, de cor do cabelo. Então, o pai aí tem cor de cabelo castanho e a mãe também tem cor de cabelo castanho. Então, esses genezinhos aí, nesse locus gênico, que ocupam a mesma casinha, eles são iguais. Então, a gente diz que eles são homozigotos. E aí, a gente representa eles com uma letra que pode ser maiúscula ou minúscula, certo? Então, todo gene, a gente dá uma letrinha para eles, tá? Aqui a gente deu a letra A, mas a gente pode dar letra B, letra C, né? Depende do exercício, certo? Então, vamos supor que esse gene da cor do cabelo seja o gene A, né? Então, no cromossomo paterno, ele é um gene para a cor do cabelo castanho. Então, ele é o A maiúsculo. E a mãe também tem cabelo castanho. Então, esse gene é igual. Então, também vai ser um A maiúsculo, certo? Então, a gente diz que quando esses genes são iguais, tanto do cromossomo materno quanto do paterno, nós chamamos de homozigoto, certo? E quando os genes são diferentes, a gente chama de heterozigoto. Então, olha aí o segundo caso. Nós temos o cromossomo do pai, que tem cabelo castanho, é o A maiúsculo. E aí a gente tem o cromossomo da mãe, que ele tem um A minúsculo. Então, significa que essa característica é diferente. Vamos supor que a mãe tenha, então, um cabelo loiro, certo? Então, o pai tem cabelo castanho, a mãe tem cabelo loiro. Então, a gente pode dizer que a criança que nascer daí, ela pode ser heterozigota, certo? Ela tem, então, um gene do pai e um gene da mãe que são com características diferentes. E aí, por fim, nós temos o homozigoto com a letrinha minúscula, certo? Então, vamos supor que o pai, ele tenha cabelo loiro e a mãe também. E aí, o cabelo loiro é representado pela letra minúscula. Eles também são homozigotos. Aí vocês vão me perguntar, mas se eles são iguais, por que eles não são azão? São azinho? É porque a gente vai ver que existem genes dominantes e genes recessivos. O que significa isso, Significa que vai ter gene que vai mandar no outro, que é o dominante, ou seja, que é sempre o maiúsculo, que vai mandar no minúsculo, e existe o minúsculo que é recessivo, ou seja, que ele é o mandado, né? E ele só vai expressar a sua vontade quando ele estiver aí em dose dupla, que é o homozigoto, tá? Então, por exemplo, o indivíduo que é homozigoto para cabelo castanho,
que é o azão, ele vai ter o cabelo castanho. O indivíduo que é azão-azinho, ou seja, ele tem o gene para cabelo castanho, que é o azão, e o gene para cabelo loiro, que é o azinho, ele vai ter que cor de cabelo se ele tem esses dois genes diferentes? Ele é heterozigoto. Ele vai ter o cabelo castanho. Por que ele não vai ser loiro? Ele não vai ser loiro, por quê? Porque o cabelo castanho é dominante sobre o loiro. Ele é um gene dominante sobre o gene recessivo, que é o loiro. Então, esse indivíduo, apesar de carregar uma característica do cabelo loiro da mãe, ele vai ser um indivíduo com olho castanho, que é o que vai predominar, né? Porque é uma característica dominante. E esse terceiro caso aqui, que ele é azinho, ele tem dois genes iguais, ele é homozigoto, só que é minúsculo. Bom, esse minúsculo significa que é um gene recessivo, então é um gene que é mandado. Então, ele recebeu aí no cromossomo do pai a característica do cabelo loiro e recebeu da mãe também a característica do cabelo loiro. Então, essa criança vai ter que cor de cabelo? Vai ter o cabelo loiro, certo? Por quê? Porque eu tenho algum azão, que é o cabelo castanho, para mandar nele? Não, eu não tenho. Então, esse indivíduo vai ter o cabelo loiro, certo? Deu para entender, pessoal? Agora, a gente vai falar sobre alguns elementos, alguns símbolos que a gente pode encontrar em genética. Vocês vão ver muito isso nos exercícios. Então, quando a gente fala de genética, principalmente dos exercícios, nós vamos construir aí o heredograma ou a genealogia. O que significa isso? É um gráfico que representa a herança genética de determinadas características dos indivíduos. É como se fosse uma árvore genealógica, para a gente saber quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os filhos, quem eram os netos, né? Então, a gente vai montar aí uma árvore genealógica para saber qual que era o pai, se o pai tinha alguma característica diferente, se a mãe tinha uma característica diferente, tudo isso para a gente poder resolver aí o exercício, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho dos símbolos. A genealogia, então, é a ciência que estuda o heredograma, que é essa árvore genealógica. Então, a gente vai encontrar esses seguintes símbolos aí. Por exemplo, o quadrado representa aqui o indivíduo do sexo masculino. O círculo, um indivíduo que é do sexo feminino. A gente tem aí um losango que determina que a criança, a gente não sabe qual é o sexo. Não significa que ela não tenha sexo, tá, gente? Significa que no exercício a gente não sabe se essa criança que nasceu era menino ou menina. A gente não tem essa informação, certo? A gente tem aí um quadrado ligado a um círculo. O que significa isso? Um casamento ou um cruzamento. Significa que um homem e uma mulher se relacionaram, tá? Aí depois a gente tem abaixo um quadrado com um círculo e uma ligação dupla, né? Esses dois tracinhos aí representam também um casamento ou um cruzamento, só que é um casamento entre parentes, certo? Então a gente chama de casamento consanguíneo. O que seria isso? Casamento entre primos, por exemplo, certo? Mas, por que tem que ser representado assim na genética? Porque a gente vai aprender mais para frente que os casamentos consanguíneos, eles podem gerar algumas características nos filhos, né? Então, quanto mais próximo o parentesco, mais características compartilhadas eles têm entre si. Então, a probabilidade dos filhos nascerem com algumas doenças é maior no casamento consanguíneo, certo? O quadradinho que é pintado dentro, a gente chama que o indivíduo tem
alguma característica a ser estudada, por exemplo, alguma doença ou alguma característica que a gente está estudando, como cor do olho, cor do cabelo, certo? O círculo também, quando ele é pintado, ele é preenchido por dentro, também indica que a gente está estudando aquela característica. Quando a gente tem aí uma continuidade com vários indivíduos, por exemplo, aí embaixo, 2 homens e uma mulher, são os filhos, tá? Então, todo casamento que tiver filhos vão ter aí os descendentes dessa forma, tá? Saindo aí do cruzamento do casamento. E quando a gente tem esses filhos com esse cabide que a gente chama, que é esse Y invertido, a gente chama de gêmeos, tá? Então, são gêmeos. O traço não é retinho, o traço é bifurcado. Então, são gêmeos dizigóticos, ou seja, são gêmeos diferentes. Por isso que está representado aí um homem e uma mulher, né? Porque são gêmeos diferentes. Quando eu tenho esse cabide, que é esse Y de cabeça para baixo, mais fechado em forma de triângulo, são gêmeos iguais, tá? Então, olhem do lado aí que eu tenho um heredograma completo, com primeira geração, segunda geração e terceira geração, representado pelos números romanos, certo? E aí, olha, eu já tenho um casamento do homem com uma mulher, que é representado pelo 1 e 2, e o casamento 3 e 4, tá? E aí, desses casamentos, a gente teve aí filhos. Então, do casamento do 1 e 2, eu tive os filhos 1 e 2, que foram 2 meninos. E do casamento 3 e 4, eu tive 2 filhos também, um menino e uma menina. E aí, a gente tem um terceiro casamento na segunda geração, que é do indivíduo 2 com o indivíduo 3, ou seja, o filho do casal 1 e 2 com a filha do casal 3 e 4. Eles casaram e tiveram filhos, que é a terceira geração. Tiveram 2 meninas, que é a 1 e a 2, certo? Todos os quadradinhos e círculos que estão pintados de preto significa que são afetados por alguma característica que eu quero estudar. Então, seja a cor do olho, seja alguma doença, tá? Então, quando eu vejo pintadinho, eu sei que esses indivíduos são os indivíduos afetados por aquela característica. Bom, então, vocês já viram um pouquinho sobre os símbolos, né? E através dos símbolos, a gente consegue determinar se um caráter é dominante ou recessivo. Como assim, Pro? Então, vamos lá. A gente já viu que o gene dominante a gente representa pela letra maiúscula, como, por exemplo, o azão. Enquanto o recessivo, a gente representa pela letra minúscula, no caso, azinho. Pode ser Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, tá? O importante é que a gente saiba identificar quando que tem que ter letra maiúscula e quando que tem que ter letra minúscula. Quando a gente olha um heredograma, dá para saber, só de olhar, quando uma herança, né, é dominante, quando ela é recessiva, certo? Como assim, Pro? Só de olhar essa árvore genealógica, que é o heredograma, eu consigo saber se uma característica é dominante ou se ela é recessiva. Então, por exemplo, na característica dominante, os pais afetados podem ter filhos normais, que é o caso 1. Olha aí o desenho, o gráfico 1. Eu tenho pais normais, ó. O pai é o quadradinho branco, a mãe é o círculo branco. Eles casaram e tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menino. Uma menina e um menino são afetados, estão pintadinhos aí. Então, eles são diferentes dos pais. Então, os pais na herança dominante podem ser normais e os filhos podem ser doentes ou ter uma característica diferente. Aí a gente chama de herança dominante. Olha no caso 2 o que acontece. Eu tenho os pais
está representado aí pelo círculo e pelo quadrado, e esse círculo e esse quadrado, eles estão pintados. Então, significa que os pais têm algum tipo de doença ou característica e os filhos são normais. Então, é ao contrário, né? Eu tenho pais diferentes e filhos normais. Isso significa que é uma herança recessiva, certo? E a gente tem aí na questão 3, tanto um dos pais quanto um dos filhos são afetados. Então, eu tenho um dos pais doentes ou com alguma característica e um dos filhos ou mais que tem, então, a doença, né? Ou alguma característica. Então, aqui os dois são afetados, tanto os pais quanto os filhos. Então, a gente tem aí um padrão de herança dominante ou recessivo, certo? Lembrando que os indivíduos dominantes, a gente vai dar o genótipo, né? O genezinho azão, azão ou azão, azinho. Então, é sempre duas letras maiúsculas ou uma maiúscula e minúscula. E os indivíduos que são recessivos, a gente dá a letra minúscula igualzinha, azinho, azinho, certo? Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem a tarefa de casa, que são os exercícios adicionais de 1 a 11, certo? E enviem aí para o e-mail até o dia 9. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!